Olá, é um prazer falar com você. Eu sou José Augusto, orientador espiritual, e vamos continuar a série Superando Obstáculos, falando hoje de projetos, né? Desafios empresariais, desafios de empreendedores, todo aquele desafio que muitas vezes dá errado. Muitas vezes nós queremos fazer algo e a coisa não dá certo, e isso gera muita frustração. Bom, aqui eu estou me dirigindo a todos, independente se você é funcionário, se você é estudante, se você é empresário, se você é uma dona de casa. Todos nós, em algum momento da vida, fizemos alguma proposta de fazer algo. Quer um exemplo? Uma dona de casa, quando ela quer tentar fazer algo para vender, por exemplo, ela pode tentar fazer geladinho para vender, é uma coisa comum no Brasil, né? Por causa do calor tropical do país. Ou ela vai fazer, por exemplo, marmitas, ou ela vai fazer doces, ou ela vai fazer diversas outras situações que você pode fazer, né, na cozinha da sua casa. E isso é um empreendimento. Estudantes que, por exemplo, né, podem fazer revisões de outras pessoas, podem fazer tarefa para os outros colegas, podem fazer trabalhos e cobrar. Agora, o que eu quero deixar claro para vocês? O que é importante? Toda vez que eu parto para um empreendimento, toda vez que eu parto para um objetivo profissional e técnico, eu tenho que lembrar da parte espiritual. Muitas pessoas só lembram da parte material. E aí fica o grande dilema: por que não dá certo? Por que não prospera? Por que aquilo não cresce? Por que eu não avanço? Você sempre tem que lembrar que o 50% espiritual deve ser colocado na mesa quando você vai por uma proposta de trabalho. Quantos de vocês, né, que estão me escutando, nunca fizeram algo que deu errado? E aí, se você recapitular lá atrás, você vai entender assim: o propósito era nobre, mas quando você foi executar o propósito, você só executou a parte racional, analítica e o que a gente diz financeira, mas esqueceu da parte criativa, espiritual, intuicional. Olha, muitas vezes você precisa lembrar que vamos pensar em um empresário que vai montar uma grande empresa com investimentos altos, ter funcionários, né, criar produtos, ele vai desenvolver o mundo, isso é muito nobre. Mas se aquele empresário não tiver gratidão, se aquele empresário não tiver um reconhecimento íntimo do que ele e os outros que estão, né, fazendo aquilo com ele são filhos de Deus, se ele não tem dentro de si um perdão a todas as pessoas que já passaram na vida dele e de alguma forma criaram alguma contenda, se ele não se perdoa pelas falhas, se ele não está preparado justamente para absorver essas questões das falhas e se aprimorar diante delas, com certeza o empreendimento dele vai dar errado. E aí aparecem muitas coisas, objetivos, né? Muitas questões que vão colocar que as coisas não fluem. É o governo, é o imposto, aqui no Brasil é difícil. Não, muitas vezes é você que não colocou aquilo que era mais importante no contexto espiritual para poder criar o equilíbrio da energia. Todo mundo pensa que o mundo, né, ele se constrói por bases materiais, ou seja, você só tendo dinheiro, você faz o que você quiser. Enganam-se. O dinheiro sem a espiritualidade não é nada. Por quê? Porque o dinheiro é uma energia. Toda energia, ela gosta de ser trabalhada no lado do coração. Se você soubesse trabalhar o dinheiro com o seu coração, você seria uma pessoa milionária. Porque os valores financeiros trabalhados hoje no mundo são muito trabalhados no lado instintivo e analítico, o que tira dessa energia o que ela tem de mais importante. Que é um exemplo, quando uma pessoa trabalha o dinheiro com o coração, ela nunca vai ser desonesta com o outro, ela nunca vai fazer algo que dê prejuízo ao outro, ela nunca vai fazer algo que ela vai tirar vantagem do outro. Quando ela trabalha com o coração, o lado financeiro, ela sempre vai criar um equilíbrio. Se é bom para mim, é bom para você e é bom para todos. Isso é o que o coração promove, o equilíbrio. O instintivo, que a gente chama de cérebro reptiliano, ele cria simplesmente a competitividade. Como é que eu faço para tirar vantagem do outro?
E aí nós criamos certos dilemas. Como é que eu vou conseguir resultado no contexto espiritual se eu já faço, né, uma meta de ter um produto que, eu vou tirar a qualidade desse produto para ficar mais barato, porque assim eu vou ter mais lucro. Tá, mas espera aí. O que você pensa é só no lucro? Por que você não investe realmente e espiritualmente falando, seja uma pessoa extremamente arrojada de fazer um produto bom com um preço justo e você vai ganhar muito mais? Porque quando o seu cliente pegar um produto seu que ele vê que aquilo não presta, você acha que ele vai comprar novamente? Você acha que ele vai indicar algo? Então é tão óbvio que as pessoas não fazem um cálculo nem analítico que toda ideia de orgulho, né, de ganância, de soberba, de vaidade excessiva, de inveja, ela só traz prejuízo. E quando você consegue realmente avançar no caminho que a gente chama da gratidão, do perdão, do reconhecimento íntimo, da coragem, da motivação, de ser proativo, de ser uma pessoa realmente capaz de enxergar além daquilo que todos enxergam, essa é a capacidade empresarial. O empresário, ele é uma águia, seja a dona de casa que está fazendo coisas para vender e ela realmente tem uma meta bem focada, porque é uma águia que ela enxerga lá longe o seu cliente, ela enxerga a oportunidade onde ninguém vê. O empreendedor, ele é uma águia, ele enxerga nichos de mercado onde ninguém consegue enxergar. Muitas vezes você está na sua casa e você rala a cenoura, muitas vezes em um ralo que te deu muito trabalho, e aí alguém pensou uma época de fazer um ralo multiversátil. Vocês já viram aqueles raladores que eles têm 3 formas de ralar, 4, e que você pode usar eles? Você vai comprar em R$ 1,99? Alguém pensou naquilo. E alguém facilitou a vida do outro porque pensou naquilo. Agora vejam vocês, tudo que existe foi manifestado pelo quê? Pela mente. Todo mundo sabe disso, né? Ou se não sabe, eu estou dizendo agora. Não existe nenhuma manifestação no planeta Terra, não existe nenhuma manifestação material em qualquer parte do universo que não seja manifestado pela mente. Se você enxerga uma pedra, aquilo foi pensado. Se você enxerga uma árvore, aquilo foi pensado. Se você enxerga, por exemplo, uma impressora, aquilo foi pensado. Se você enxerga a sua mão, aquilo foi pensado, o corpo foi pensado, todas as formas foram pensadas, tudo que se manifesta à sua frente é projeção da mente única. E em uma pequena escala é projeção da tua mente. E isso é fenomenal. Compreendendo isso, você expande a sua consciência e você entende, caramba. Então você pega um copo na sua casa e vai pensar, olha, esse copo existe, tá bom, ele está aqui. Alguém pensou em um modelo chamado copo. E o copo em si, como arquétipo primordial, ele já existia, porque os modelos e formas já existem desde o princípio do universo. Alguém captou isso e trouxe ao plano material para dar a forma, o contexto. E aí você pega o copo, e se você analisar o copo, você vai ver que o mundo sem o copo não seria o mesmo. Quantas festas, né, se regaram a copos? Quantas, né, situações as pessoas necessitam de copo? Você toma água no copo, você usa o copo para tomar um suco, você usa o copo para tudo. Tem copo que a pessoa põe lápis, tem copo para tudo. Então, o copo, que é uma das coisas mais banais que a gente conhece aí, ele faz um contexto na humanidade. Ele tem um fundamento e ele foi, né, trazido ao plano material por um empreendedor. Sabem o valor disso? Vocês entendem o valor disso? Quando eu compreendo o valor dessa manifestação primordial dos arquétipos, quando eu compreendo isso, eu posso trabalhar o meu empreendimento de maneira muito mais favorável. Eu posso estudar maneira de poder espiritualizar o ambiente. Olha, não há nada mais maravilhoso quando você deixa um ambiente realmente espiritualizado. Como é que eu vou deixar, José Augusto, uma fábrica, por exemplo, que de autopeças espiritualizada? Você acha que não é possível? Você acha que não é possível criar um ambiente onde os funcionários se respeitem, que eles trabalhem para o bem da empresa, que eles trabalhem motivados porque a empresa valoriza eles,
que eles trabalham entendendo que aquilo só existe porque Deus realmente manifestou tudo, que eles trabalhem realmente conscientes do processo de cocriação, que quando eu sou feliz, eu crio uma realidade melhor para mim e para todos. Então, todo empresário, você vai enxergar nessas grandes empresas, olha, é incrível, grandes multinacionais, elas criam palestras motivacionais, elas criam momentos onde os funcionários vão interagir, eles vão fazer uma socialização, exercícios, eles criam momentos. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem o valor de ter um funcionário feliz, eles sabem o valor de ter um funcionário saudável. E os empresários, muitas vezes, que têm, às vezes, né, um botiquinho, tem dois funcionários, não sabem esse valor. Muitas vezes não dão um bom dia para o funcionário, muitas vezes não cumprimentam o funcionário, não elogiam o funcionário, não ajudam o funcionário, e aí você quer crescer. Você tem parcerias dentro da sua empresa? Não. E aí você quer expandir. Então, esse recado é muito certo. Se você quer crescer empresarialmente, a primeira coisa que você tem é que valorizar quem está do seu lado. E as primeiras pessoas que você tem que valorizar são sua família. Aquela pessoa que acha que vai, né, prosperar, que vai avançar, ignorando a família, você pode ter certeza, cortou os laços com a raiz, você não vai para frente. Você não tem que prestar conta para sua família de tudo que você vai fazer, mas você tem que ter respeito, né? Se você é casado, você tem que dar satisfação à sua esposa, ao seu esposo. Você tem que realmente contextualizar que aquelas pessoas são para você suportes, elas são importantes para o seu crescimento. Sem elas você não vai à frente. E quando se nega isso, o desastre é certo. Não adianta. Partindo desse princípio, você já compreendeu que se você vai escrever um livro, é um empreendimento. Um escritor, pessoas que trabalham nessa área sabem muito bem do que eu estou falando. Ele precisa de paz para poder criar, para poder extrair de dentro de si o contexto que ele vai, né, estabelecer entre ele e a obra. Se ele não tem uma parceria conjugal que favoreça isso, dificilmente ele consegue. Porque o escritor, por exemplo, ele precisa estar com a parte sexual dele em equilíbrio. Ele precisa estar com a parte mental dele em equilíbrio. Ele não pode ter abalos emocionais. E aí, se você tem uma parceria, né, afetiva que não entende isso, como é que você vai escrever um livro? Entendem o valor de cada relação? O médico, o engenheiro, o arquiteto, todos esses, né, profissionais que são profissionais de extrema relevância para a humanidade. Olha, o que é um profissional de extrema relevância? Vamos comparar um gari com um engenheiro, por exemplo. Um engenheiro que projeta prédios, casas. Qual é a diferença entre os dois? Não menosprezando o gari. O gari pega uma vassoura e varre a rua e coloca o lixo. Qual é a complexidade desse serviço? Eu pergunto para você, quem não pode ser gari? Ninguém está fora dessa lista. Todos podem. Até uma pessoa de cadeira de roda pode. Ah, muito bem. Aí eu pergunto para você, um engenheiro faz projetos extremamente complexos, né, com cálculos extremamente exatos para que uma obra aconteça e não cause desastre. Todos podem ser engenheiro? Com certeza não. Todos vão conseguir trilhar esse caminho? Com certeza não. Então é uma profissão que no universo é extremamente valorizada no que a gente chama de contexto energético. Todo engenheiro, todo advogado, todo médico, ele recebe um aporte energético para exercer sua função. Muitos não aproveitam, muitos não se conectam com essa energia e aí fazem um trabalho realmente regado ao que a gente chama lado material. Ficam só na base do que a gente chama de aproveitar. Não são gratos, orgulhosos, muitas vezes vaidosos. Criam um aspecto que é uma carapaça para se achar melhor do que os outros. Quantos engenheiros, advogados vocês já viram se acham realmente assim acima de qualquer pessoa? Vocês já viram aquela frase que um policial para, uma pessoa aborda, né, e a pessoa fala: "Você sabe com quem você está falando?" Muitos filhos de político falam isso, mas muitos advogados falam isso, muitos juízes falam isso, muitos promotores falam isso, muitos militares falam isso. Por exemplo, se um general estiver passando em uma blitz, ele
Se a polícia abordar ele e pedir para ele os documentos, ele deveria conduzir-se como? Como um cidadão exemplar, que por ser um militar deveria dar, né, os documentos. Por quê? Porque é uma forma que a polícia tem de poder ver se você é um cidadão de bem ou não. E aí vem um monte de pessoas, né, que trabalham para esses globalistas dizendo que a polícia não deve fazer esse papel. Tem gente falando que a polícia não tem que andar armada. Eu tenho que entrar às vezes nesse conceito para poder colocar para vocês assim, ó, se você, eu vou usar um pouco dessa orientação para mostrar para vocês uma situação. Se você é contra as armas, se você é contra o armamento, se você é contra o cidadão ter armas, eu vou só dar uma péssima notícia para você que não vai no lado espiritual, que não tem conhecimento nenhum de como funciona o universo. O lado espiritual, se você pudesse realmente ter consciência de como funciona o lado espiritual, tá todo mundo armado. Olha, nós temos divisões no universo de facções. Existem civilizações que têm que ir totalmente armadas porque tem civilizações que estão ali prontas para saquear aquela civilização. Tem civilizações aí, por exemplo, nas regiões do Draco, né, que é a região do dragão, que são centenas e centenas de planetas onde os seres são escravizados. Então você está no planeta Terra, na sua zoninha de conforto, não sabe nada do universo, aí de repente alguém fala assim, ó, vai liberar as armas para a população. E aí a pessoa acha aquilo um absurdo. Porque todos que estão na espiritualidade é cheio do politicamente correto. Acham que o universo são flores. Não é. Nós estamos num universo em expansão e todos estão em crescimento. E a guerra existe para poder expandir ele. Se você, por exemplo, abrir mão, né, do que você chama de defesa pessoal, você vai ser morto. E não se esqueçam de uma coisa: se você não se defende, você é presa. Você tem duas escolhas aqui no planeta Terra: ou você é predador ou você é presa. Você tem que escolher. E quando você vai rompendo as barreiras universais, você vai entender que lá fora você tem que saber se defender. Não funciona esse negócio do paz e amor. Isso não existe, gente. Você tem que saber onde você está assentado. Se um bandido entra na tua casa e você está desarmado e ele mata você, qual é a vantagem que você tem? Você vai interromper a sua encarnação, vai interromper o seu plano, né, encarnatório. Por quê? Porque uma pessoa que não tem viés nenhum espiritual foi lá e deu um tiro na tua cabeça. E aí você vai ter que ir para o outro lado com raiva, com ódio, sendo que... Aí eu faço a pergunta para todos. Se você tivesse uma arma e chegasse um bandido e atentasse contra a tua vida, tu teria coragem de matar ele? Ou você seria morto? Você iria morrer? Aí nós dividimos uma classe de humanos. Tem as pessoas que falam assim, olha, José Augusto, eu não tenho coragem de matar. Eu não estou criticando você. Você que não tem coragem, é justamente uma criação, é uma cultura que nós temos no planeta Terra de cordeiros, sabe? De seres pacíficos, mansos. Mas eu digo para você assim, olha, dependendo do lugar que a pessoa mora, ninguém deveria criticar ela. Por exemplo, se uma pessoa mora em uma favela muito perigosa e ela precisar se defender, e aí muitas vezes a pessoa anda armada e o outro critica. Você já viveu no lugar dessa pessoa para poder criticar ela? Porque muitas pessoas que criticam moram em condomínios, moram em apartamentos, moram no centro das cidades. Pessoas moram, né, numa zona de conforto, a pessoa está na classe média, a pessoa só anda de carro bom, a pessoa só está nos melhores ambientes e, de repente, ela é contra as armas. Mas ela, por exemplo, está sempre em locais que têm segurança. Então é uma hipocrisia das pessoas que falam isso, por desconhecimento de como funciona o universo, por desconhecimento de como funcionam as leis universais. Nas leis universais tem um ditado: preserve a tua vida a qualquer custo. Você sabia disso ou não sabia? Se alguém disser para você do plano espiritual aí, de várias pessoas que se você escuta aí, né? Se alguém disser para você assim, ó, abra mão da tua vida, tá? Abra mão da tua vida em favor do teu irmão. Aí uma pessoa vai, igual eu tô te falando, um marginal pega uma arma, atira em você e você vai achar que lá do outro lado você vai chegar, né? Poxa, né? Fui assassinado, então eu subi um grau evolutivo, porque eu não tenho raiva do marginal. Nada disso. Nada disso. E aí você pensa, uma pessoa que matou o marginal, ele tem um karma contra a vida negativo.
Vocês acham que o karma é uma energia idiota? É uma energia burra? Se uma pessoa aponta uma arma para você, ele está atentando contra a tua vida, e aí você saca uma arma e mata aquela pessoa. Você fez o quê? Você fez uma legítima defesa. Agora eu vou lembrar a lei do Cabalion. Assim como é em cima, é embaixo. Tá? Assim como é em cima, é embaixo. A lei da legítima defesa, ela existe não no planeta Terra, em qualquer parte do universo. Se alguém atenta contra você, você tem o direito de se defender, usando os meios que forem necessários. E nesse contexto, vou fazer um gancho com a questão empresarial. Muitas pessoas, elas entram em um negócio já querendo atacar o outro, sabe? A pessoa quer copiar o negócio do outro. As pessoas invejosas, né? Porque ela vê o negócio prosperando da outra pessoa, então ela quer fazer a mesma coisa na mesma cidade, muitas vezes numa concorrência desleal. Olha, você depois, aí muitas vezes acontece aí um monte de assassinatos, um monte de coisa, a pessoa faz lá trabalho de macumba para poder destruir a empresa do outro. Isso sim é karma, gente. Então, muitas vezes você ser contra, né, o porte de arma das pessoas, não chega nem perto de uma pessoa que, para vencer, né, na vida, na questão de empreendedores, ele vai fazer o quê? Ele vai pedir, né, vai nesses terreiros de macumba, vai pedir para fazer um trabalho contra a empresa da pessoa, e muitas vezes manda assassinar as pessoas. Gente, o que existe nesse universo humano é assim, é podre. Se você realmente estudar a fundo, as pessoas elas realmente fazem de tudo pela ganância, sabe? Você não vê numa família, muitas vezes por causa de uma partilha de terra, um assassina o outro. Então, muito amor no coração, muita paz no coração, gente, e principalmente tirem de vocês a ideia de que o universo é pacífico. Isso não existe, tá? Quem falar para vocês que no universo só existe paz e amor está mentindo. Está mentindo. Nós estamos num universo em total expansão. Todos os seres estão em evolução. Existem zonas no universo que são angelicais e eles estão totalmente armados. Vocês já viram a figura do Arcanjo Miguel? Vocês acham que um ser do porte do Arcanjo Miguel ele vem para passar a mão na tua cabeça? Ele vem para dialogar com você? Quando o Arcanjo Miguel entra numa situação é para resolver. Porque aquilo tem que ter fim. E se tiver seres que precisam ser desintegrados, eles serão. Então não adianta, não adianta. Ó, a Bíblia mudou todo o contexto, colocou as pessoas como se fossem humanos fracos. Ame o teu irmão. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entende o que é isso? Só que nunca deixe de preservar a tua vida, tá? Não atente contra a vida de ninguém, mas não entregue a tua vida ao mal. Seja uma pessoa realmente coerente e pare de combater coisas que você não conhece. Porque se você realmente for para o plano espiritual prematuramente, lá você vai enxergar algo que você não gosta. Por exemplo, você ficou aqui sendo um soldado dos negativos. Qual é a mentalidade dos negativos? Eles são muito espertos. Primeiro, vamos tirar a arma de todo mundo? Com todo mundo desarmado, a gente coloca os nossos armados, que são os vagabundos, os traficantes, os marginais. E o que essas pessoas armadas vão fazer? Elas vão pegar os cordeirinhos, porque todo mundo é cordeirinho, né? E aí nós vamos tirar, né, dos cordeirinhos todo o dinheiro, vamos saquear eles, vamos, né, estuprar a esposa deles. Gente, acorda. Nós estamos em uma mudança cultural no mundo inteiro. Nós estamos numa mudança não para que as pessoas criem guerras, mas para que as pessoas possam se defender. Então, nesse Superando Obstáculos de hoje, não é só para você empresário, é para você homem, para você mulher, para você ser humano que tem que entender que não se pode mais admitir a ideia do politicamente correto, do paz e amor. Isso não existe, tá? Muitas pessoas, se não concordarem com o que eu estou falando, é só constatar. Conversem com as pessoas que perderam seus filhos assassinados por marginais. Como é que é a vida deles? Conversem com pessoas que, por exemplo, o marginal entrou na casa deles, amarraram eles, roubaram tudo. Qual é o sentimento que essas pessoas têm? E aí eu pergunto, tá?
Se essas pessoas tivessem arma e matassem esses marginais, eu bateria palma. Por quê? Porque o ser humano que é do bem, o ser humano que presta, ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando, ele está realmente fazendo coisa que presta. Agora, aqueles seres que não prestam, eles estão aí roubando, usando droga, fazendo tudo que você já sabe, né? Essa classe de pessoas, gente, ó, essa classe de pessoas não tem conserto, tá? Eu vou dizer para vocês uma coisa, vocês não conhecem, mas a encarnação, ela é dominada pelos negativos. Então eles penetram aqui em várias famílias, eles penetram aqui em vários lugares, os seres negativos, para fazer a balbúrdia. Por que você acha que tem tanta gente que não vale nada? Você acha que esses seres aí, eles são seres que foi a mãe que nos criou? Tem muitas pessoas aqui que eles são espíritos extremamente negativos que encarnaram na Terra para fazer a balbúrdia. Tem gente aqui que nasceu e que não tem nada a perder. Você vê que a pessoa é um monstro por natureza. E aí fica todo esse universo do politicamente correto. As pessoas, vocês já viram como é que tá, né? Quando você enxerga uma pessoa que é do mal, de bebê você já olha a cara da criança. Sabe? Ela olha para você com cara de ódio. Quem nunca viu isso? Quem nunca viu isso? Então, nós não estamos numa época onde você tenha que simplesmente entrar nessa onda do politicamente correto. Seja uma pessoa firme, seja uma pessoa que defenda a família, seja uma pessoa que defenda os valores, seja uma pessoa grata, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa que realmente reflita o que é Deus. Deus é amor, Deus é a expressão da gratidão, Deus é a expressão do perdão, só que Deus é força, Deus é coragem, Deus é determinação, Deus é proatividade, Deus é tudo de bom. E eu garanto para vocês, um filho de Deus que tem realmente em si a força, ninguém atenta contra ele, tá? E se necessário para se defender, ele fará tudo o que é necessário, porque nós temos uma guerra velada entre os da luz e os da não luz. E você que está posicionado do lado da luz, nunca esqueça, todos nós ou somos soldados das trevas ou da luz. Ou você está de um lado ou você está do outro. E quando você tira o direito de uma pessoa poder se defender, você está jogando o jogo dos negativos, tá? Então, não estou falando aqui de partido político, não estou falando de posição política, estou falando aqui do contexto espiritual, tá? Se vocês querem realmente conhecer como é o universo, vão ler, tem muita psicografia boa que mostra realmente como é que funciona lá. Você que tem uma visão só do nosso lar, que o André Luiz mostrou, nosso lar, que é aquela visão ali, aquilo ali é uma visão extremamente alta do plano astral, tá? E a Terra está interpenetrando as regiões mais baixas, que é aquela do umbral. Então, só que aquilo ali também mostrou as questões débeis, né, do umbral, mostrou as questões assim do astral bem débil, que ninguém, gente, vocês não entendem. Tem seres que interpenetram essas dimensões que são extremamente hábeis, que são extremamente assim auspiciosos nas suas ações. Então, acorda. Aquela frase orai e vigiai é muito certa. Nunca esqueça que nós estamos vivendo em um jogo, tá? Tudo isso que a gente vive aqui no planeta Terra é um jogo. E você que escolhe o final do jogo. Você que escolhe, né? Quando você acorda de manhã, você escolhe se vai ser feliz ou se vai ser triste. Você escolhe se realmente quer ter uma vida boa ou infeliz. Você que escolhe, tá? E nesse contexto, você também que faz as escolhas se a sua empresa vai ser, né, próspera ou não, de acordo com o que você trabalha no contexto espiritual e material. Bom, se você tiver alguém que queira receber essas orientações espirituais, mande o contato da pessoa para mim ou envie meu contato para ela. Tudo com autorização dela. Desde já, muito obrigado. Paz e luz no seu coração e nunca esqueça, quando o bem se cala, quando o bem realmente suprime a sua voz, quando o bem realmente não se manifesta, o mal domina e impera. Seja você sempre uma pessoa pacífica, amorosa, né? Realmente convicta dos valores espirituais, mas nunca seja uma pessoa hipócrita.
que não entende que nós estamos realmente passando por épocas difíceis que muitas vezes exigem ações um tanto quanto também difíceis. Muito obrigado e até a nossa próxima transmissão. Até mais!